Então, muito boa tarde a todos e todas. Um prazer reencontrá-los, né, de terça-feira. Nos vemos novamente hoje. E hoje a gente está, então, abrindo o nosso segundo encontro do seminário sobre livro digital. Em nome da diretoria da Abrale, eu agradeço a gentileza, a disponibilidade do Gilberto Mariô, do Gabriel Meirelles, da Flávia Vernalha, os nossos convidados da mesa de hoje, o aceite ao nosso convite para conversar aqui conosco sobre aspectos também muito importantes deste universo do livro digital. Então, a conversa de hoje vai gerar em torno de questões relacionadas aos direitos autorais, né? Conversaremos um pouquinho também sobre as plataformas digitais, sempre tendo como foco principal nós, autores e autoras, os nossos colegas aqui das editorias, né, que estão presentes também, irmos nos aprofundando, irmos nos apropriando desse universo que tem se aberto, né, para o nosso ofício, que é ligado aí aos materiais digitais. Então, eu agradeço bastante os nossos palestrantes, a mediação da Flávia e a presença de todos os nossos convidados aqui. Passo a palavra para a Bea. Boa noite a todos, boa tarde, né? A todos e a todas. Então, eu vou apresentar os nossos convidados. O Gilberto Mariô, ele é designer gráfico pela PUC do Paraná, com cursos de pós-graduação no Arco de Lisboa, em Portugal, e na Escola della Humanitária de Milano, na Itália. Bacharel em Direito pela UAM, em São Paulo, com pós-graduação em Comércio Exterior pela Aduaneiras de São Paulo, Gestão de Direitos Autorais pela Faculdade de São Luís e Direito das Novas Tecnologias pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Ele é mestre em Direito das Novas Tecnologias pela FMU e doutor em Propriedade Intelectual pela FADISP, de São Paulo. É professor na área de Direito, nas disciplinas de Direito Civil, Direito Internacional e Propriedade Intelectual. Sócio fundador da Berti Mariô, Sociedade de Advogados em São Paulo. Boa noite. O Gabriel Meirelles é graduado em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado e licenciado em História pela Faculdade Anhanguera. Atualmente faz parte do programa de mestrado em História Social da Universidade de São Paulo. Trabalhou durante anos em empresas de educação, especialmente no Grupo Croton. Desde dezembro de 2019, ele é Country Manager da Blink Learning no Brasil, tendo concretizado parcerias com grandes editoras locais e com colégios de referência. Em 2021, conseguiu a abertura da filial brasileira da empresa. Boa noite, Gabriel. A Flávia é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, é sócia advogada do escritório Novaes Vernalha, Sociedade de Advogados, especialista em Direito do Entretenimento e da Comunicação Social pela ESA, OAB de São Paulo, mediadora de conflitos pela OAB de São Paulo e pelo Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. Ela é membro da ABDA, Associação Brasileira do Direito do Autor. Então, eu queria pedir para que todos que tenham perguntas, podem ir colocando perguntas no chat. Queria avisar que, no caso da gente não conseguir responder todas essas perguntas, a Abrale vai mandar depois para os inscritos, nós vamos compilar essas perguntas, os nossos convidados vão responder as perguntas e a gente vai reenviar isso para os inscritos, tá? Queria também dizer que a partir de amanhã a gente já começa a publicar nas redes sociais uns pequenos resumos sobre esses nossos encontros também, para que todo mundo possa acompanhar, relembrar os pontos principais de cada encontro, tá bom? Então, muito obrigado, passando a palavra agora para o Gilberto. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Abrale pelo amável convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Queria agradecer a minha colega, a Flávia Novaes. Queria agradecer ao Cândido, que
fez o contato comigo inicialmente, ao Flávio Nigro, com quem eu conversei a terça-feira passada sobre os conteúdos que nós conversaríamos hoje. Queria agradecer as 51 pessoas presentes, muitas delas eu conheço, tenho aqui grandes amigos na plateia, tenho grandes clientes na plateia também. Acho até que tem uns ex-adversos também aí na plateia, né? Para quem não conhece a língua jurídica, os ex-adversos são aqueles que estão no polo oposto de uma ação judicial na justiça, né? A esses eu peço desculpa se eu abrir alguma tese aqui que seja incomum, né? O assunto de direitos autorais é um assunto bastante complexo, né? Embora muita gente ache que é simples, e demanda um certo tempo para a gente entender a lógica dos bens imateriais em geral, e em especial os direitos autorais. Eu preparei aqui uma coleção de slides que eu vou tentar agora compartilhar com os senhores e as senhoras. Vamos ver se eu serei bem sucedido. Eu não sou muito bom em Zoom. Dá para ver? Uhum. Sim, sim. Tudo bem? Está compartilhado? Muito bem. É bastante simples. Eu sei que eu tenho 15 minutos, agora são 5 horas e 14 minutos. Eu preparei 15 slides sobre direitos autorais e vou tentar falar sobre cada um deles em 1 minuto, né? Assim, quem sabe dê tudo certo. Eu vou falar rapidamente e a ideia é mais ou menos a seguinte. São 15 coisas que um autor precisa saber antes de assinar um contrato de cessão de direitos autorais ou de licença, e também são as 15 coisas que um editor deve saber antes de propor um contrato para um autor, né? São 15 pontos fundamentais para a exata compreensão dos direitos autorais. Se alguém tiver alguma dúvida, esse slide vai estar à disposição dos senhores, aí tem meu e-mail, mas a BA já adiantou que essas perguntas serão respondidas nos bastidores e depois enviadas a todos aqueles que participaram desse evento. Então, se vocês não compreenderem alguma coisa, ou se eu não for claro o suficiente, não se preocupem que a posteriori a gente esclarece essas dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto, né? O ponto número 1. Esse slide visa explicar o seguinte: nós temos vários sistemas jurídicos no mundo, né? O brasileiro não é nem o melhor, e nem o pior, obviamente, e nem o maior. Nós fazemos parte da comunidade civilista, como a maioria dos países difundido no mundo. O sistema civilista nasce do direito romano e, basicamente, é um sistema baseado em leis, né? Nós vivemos num país democrático, uma república constitucional e sob o império da lei. No Brasil, tudo que não for proibido é permitido, né? E só é permitido aquilo que figura na lei. Portanto, nós vivemos num estado legal, para o bem e para o mal. Isso é bom e também não é bom. Depende um pouco da sorte que você tem de ser um país civilista ou num país do common law. Outro bloco do mundo importante usa o sistema do common law. O sistema do common law é um sistema que nasce do direito inglês no século XIII, e os países de ascensão anglo-saxã normalmente fazem parte do sistema do common law. No sistema common law, diferentemente do nosso, não se vive sobre o império da lei. A lei é feita pelos tribunais. Vive-se sobre o império dos costumes, daí porque o nome common law. O principal país do common law relacionado conosco é os Estados Unidos da América do Norte. Depois nós temos outros sistemas, o sistema indiano, o sistema muçulmano, enfim, parte do sistema chinês, que são sistemas muito particulares, que são adstritos a esses países, e alguns deles, inclusive, não tratam da matéria das propriedades intelectuais ou dos direitos autorais, se vocês preferirem. Esse slide serve para explicar o seguinte: esses sistemas são diferentes e eles não se confundem. Nós não podemos aproveitar uma legislação americana no Brasil, nós não podemos aproveitar uma legislação brasileira nos Estados Unidos, não
podemos aproveitar uma legislação alienígena no nosso sistema. Não é permitido isso, né? Você não pode tomar decisões nem assinar contratos que estejam sob a égide de uma lei internacional, de uma lei que não é nossa. Mas nós temos um sistema maior do que esses sistemas, que são os acordos internacionais. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, de 46, nós nos organizamos, nós, o mundo, nos organizamos em organizações internacionais, assinamos uma série de tratados e contratos internacionais e construímos uma legislação, entre aspas, porque não é uma legislação, não foi feita por legisladores, mas construímos uma ordem mundial baseada em normas com as quais todos nós concordamos, com a assinatura dos contratos, e essas normas podem ser ou não absorvidas pelos países membros. Toda a legislação de propriedade intelectual que nós temos no Brasil advém de um acordo internacional que nós firmamos e depois internalizamos aqui no Brasil. Quando a lei brasileira se omite sobre um certo aspecto do direito, nós podemos ir buscar o tratado internacional que deu origem a essa lei e suprir essa lei com a norma que está no tratado internacional. Tudo bem? Simples. 2. Como nós vivemos num Estado legal, precisamos de lei para fazer tudo, sem lei não se faz nada, nós temos muitas leis. Aliás, no Brasil nós temos 786 mil leis. Todas lá no site do Palácio do Planalto, www.planalto.gov.br. Todas, sem exceção, inclusive aquelas que já não estão mais vigentes. Para a gente se entender no mundo desse absurdo de leis, nós temos 2 fenômenos interessantes no Brasil. Primeiro, o direito é dividido em ramos. Eu, por exemplo, sou um civilista e, portanto, tenho conhecimento das leis, não de todas, mas da maioria das leis civis. Os meus colegas penalistas conhecem as leis penais, os meus colegas tributaristas conhecem as leis tributárias. É impossível uma pessoa ter um domínio sobre todo o sistema legal. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos uma hierarquia das leis. Nós temos leis que valem mais do que outras leis. E quando 2 leis dizem a mesma coisa, a lei que vale mais prevalece sobre a lei que vale menos. Ora, no Brasil, olhando para essa figura, a lei que vale mais é a Constituição Federal, obviamente. Nós somos constitucionalistas. Tudo nasce da Constituição. Ela está aqui no topo da pirâmide. Abaixo da Constituição, nós temos as leis complementares, são aquelas leis que o nosso parlamento faz por ordem da Constituição, e ali estão a maioria dos códigos, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, todos os códigos que nós imaginamos. Depois nós temos as leis ordinárias logo abaixo, que são aquelas leis específicas. A Lei de Direito Autoral, por exemplo, é uma lei ordinária, feita para um assunto específico, que são os direitos autorais, e assim por diante. Depois nós temos os decretos, não decreto-lei não existe mais, obviamente, desde a Constituição os decretos-leis foram abolidos, mas os decretos são documentos do Executivo que regulamentam as leis, tanto as ordinárias como as complementares. Nós temos a Lei do Imposto de Renda, por exemplo, que é uma lei complementar, e temos um decreto que regulamenta essa lei criando a Receita Federal, que é um decreto presidencial. Abaixo dos decretos, nós temos as sentenças judiciais que fazem lei, né? Quando um juiz exara uma sentença, ele fez lei, portanto, ela deve ser obedecida. Temos as portarias, em geral, dos governos locais, dos municípios, e temos os contratos. Observe que eu deixei em vermelho o contrato, para os senhores saberem que o contrato é lei. O contrato faz lei entre as partes, entre o contratante e o contratado. O que é escrito no contrato é lei, desde que esta lei não viole os decretos que estão logo acima, as leis ordinárias, as leis complementares e a Constituição Federal. Porque isso aqui é uma hierarquia. As leis complementares não podem contradizer a Constituição, as leis ordinárias não podem contradizer leis complementares nem a Constituição, os decretos não podem se opor às leis ordinárias, às leis complementares nem à Constituição, as sentenças não podem se opor aos decretos, leis ordinárias, leis complementares e à Constituição, as portarias, etc. Contrato, observe que é o último item. Então, ao analisar um contrato, eu preciso saber se ele não está violando nem uma portaria, nem uma sentença, nem um decreto, nem uma lei ordinária, nem uma lei
complementar, ele está. Aí vocês dizem, mas então por que as pessoas não reclamam? Também não sei, né? Mas se não reclamarem, o contrato faz lei entre as partes. Todo contrato é bom se as duas partes estiverem satisfeitas, mesmo se esse contrato possa violar, eventualmente, uma lei maior, né? Sem reclamante não há delito, é um princípio do direito, né? Se as pessoas estiverem satisfeitas, muito que bem, porque quando nós temos um contrato que viola qualquer uma das normas superiores, ou um decreto, ou uma lei ordinária e tal, nós temos que buscar socorro no Poder Judiciário, né? Nós vivemos, agora está na moda falar disso, né? Nós vivemos num país onde temos três poderes, os três poderes se equilibram, mantêm a ordem democrática funcionando. O Poder Judiciário serve para anular as leis que, eventualmente, o Legislativo fez por ordem ou pedido do Poder Executivo, e essa lei viola alguma norma superior. Também é muito comum leis que violam normas superiores. Um exemplo, acabou de sair uma lei aí que vai cobrar uma taxa da coleta do lixo. Não é a primeira vez, né? Quem tem minha idade já viveu isso em São Paulo. Agora é uma lei federal, né? Na verdade, um decreto, que vai cobrar uma taxa do lixo. É inconstitucional. Mas se as pessoas quiserem pagar, podem pagar à vontade, né? Porque só será inconstitucional a hora que um juiz falar que é inconstitucional. E um juiz só vai falar que é inconstitucional se alguém provocar o juiz, né? Porque o juiz não fala de ofício, né? O juiz está ali quietinho, jogando xadrez, assistindo televisão, fazendo tricô, quietinho, e se ninguém falar com ele, ele vai morrer ali quietinho. O juiz só se manifesta quando provocado. E quem provoca o juiz? O prejudicado, que pode ser o contratado, pode ser o contribuinte, pode ser qualquer pessoa que uma lei tenha, de alguma forma, ofendido, ou uma sentença, ou uma portaria, ou um contrato, etc. Tudo bem? Muito bem. Quais são as nossas fontes de direito, nós que somos civilistas? Nós temos as fontes diretas, que são as leis, e também temos os costumes. Às vezes não dá tempo da lei alcançar o costume, e, portanto, o costume pode virar, sim, uma norma, mas vira através de uma decisão judicial, ou de um contrato, ou de uma medida provisória, enfim. Alguém normatiza esse costume para que ele possa ser utilizado, né? Um exemplo claro disso é o livro eletrônico, né? Nós não temos uma legislação específica para o livro eletrônico. Nós usamos a legislação do livro impresso, que é o que nós temos. E aplica-se o costume. O juiz vai suprir, por analogia, as questões que envolverem o livro digital, né? Também temos fontes indiretas, que é a doutrina, o que dizem os estudiosos do direito, e a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais superiores, né? Quando a gente não tem uma lei, a gente vai buscar uma decisão judicial de um tribunal superior e ela supre essa lei, né? Um outro juiz vai entender que essa decisão de um tribunal superior é uma norma válida e vai aplicar essa norma válida. Muito bem, esse é o sistema de propriedade intelectual, e eu chamo de sistema de propriedade intelectual, e está aí, essa é a parte que as pessoas fazem um pouco de confusão, porque nós não temos só a Lei de Direitos Autorais 9.610/98, que é aquela que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós aqui presentes conhecemos. Nós temos um sistema de propriedade intelectual que envolve a propriedade industrial, que cuida de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais, marcas e designações de origem. Temos a Lei de Direitos Autorais, que todos nós conhecemos, que cuida das obras literárias, científicas, artísticas em geral. Temos a Lei de Software, embora software esteja na Lei de Direitos Autorais, ele tem uma lei própria que cuida da sua proteção. Temos a Lei de Cultivares, que cuida do desenvolvimento tecnológico das plantas, né? E importantíssima no Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e a Lei dos Circuitos Integrados, ou Topografia dos Circuitos Integrados, que é o nome correto dela. Por que eu coloco todo mundo aqui num sistema? Porque quando eu não tenho no direito autoral uma regra que eu preciso obedecer, eu vou buscar em outras leis a supressão dessa regra, porque essas leis fazem parte do mesmo sistema, elas estão no mesmo tratado internacional, que é o TRIPS, e fazem parte do mesmo sistema. Vou dar um exemplo. Eu tenho um autor que é meu empregado, eu sou um editor e tenho um autor que é meu empregado. Contratei o sujeito para ser um copydesk, ele virou autor, ele escreve livros. Ele é um autor. Mas aí, se eu pagar direito autoral para ele, vai dar confusão, porque eu já pago o salário. E, se eu pagar direitos autorais, esses direitos autorais serão incorporados ao salário.
Por quê? Porque a lei trabalhista diz que tem que ser assim. Artigo 4º da CLT diz que se eu dar dinheiro a mais para o meu empregado, esse dinheiro poderá ser incorporado no seu salário. Então, quando você tem um empregado, você paga um salário para ele, faz um contratinho à parte e paga direito autoral à parte. Posso fazer isso? Não, claro que não. Ah, mas um monte de gente faz. Porque o empregado está quieto, está feliz, está satisfeito, o patrão está quieto, está feliz, está satisfeito, não acontece nada. Não tem problema nenhum. Sem reclamante, não há delito. Mas posso, segundo a lei? Não, não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei da propriedade industrial, porque a lei da propriedade industrial, no capítulo das invenções, vai dizer o que fazer com o inventor empregado. Porque um inventor empregado, ou um escritor de livro empregado, ou um fotógrafo empregado, ou um desenvolvedor de cultivares empregado, ou um engenheiro, desenvolvedor de circuito integrado empregado, é tudo a mesma coisa, é tudo gente produzindo obra intelectual. Quando você tem gente produzindo obra intelectual, você usa esse sistema para explicar como resolver a questão do autor empregado. E quando eu falo autor, é porque nós estamos aqui falando de livro, né, gente? Mas o designer é autor, a indústria da moda tem esse problema, o estilista é autor e é empregado da marca, e aí dá aquela confusão e tal. Que confusão que dá? O sujeito vai aos tribunais. Enquanto ele está trabalhando com você, está tudo feliz, tudo bem. O dia que a relação não está boa, o sujeito sai da tua empresa, ajuiza uma ação judicial na Justiça do Trabalho e vai ganhar, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça protecionista, está lá, está escrito lá, ela é protecionista, tem que ser, artigo 4º da lei, e a Lei de Direitos Autorais é uma lei protecionista, indúbio pro autor, né? Na dúvida, o autor será beneficiado, porque o autor é a parte mais fraca da relação, assim como o trabalhador é sempre a parte mais fraca da relação. Muito bem, o nosso sistema, já disse, né, é um sistema que advém de tratados internacionais que nós assinamos. Os mais importantes são a Convenção de Paris, que cuida de propriedade intelectual, a Convenção de Berna, que cuida de direitos autorais, que mais nos interessa, a criação da AMPI, que é o órgão internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que cuida dessa matéria, e a inclusão do TRIPS, que é esse tratado internacional, Trade Related Intellectual Property Rights Agreement, que cuida dessa matéria, que unificou toda a propriedade intelectual num mesmo conjunto e autorizou o uso das diferentes leis para suprir lacunas que existam nos diplomas individuais. Quais são os diplomas individuais? Esses aqui, ó, Lei da Propriedade Industrial, a 92/79, a Lei de Direitos Autorais, que é a 9.610, a 9.609, que foi promulgada um dia depois, que é a Lei de Software, a 94/56, que é a Lei de Cultivares, a 11.484, que é a da produção dos semicondutores, a 10.973, Lei da Inovação, que acabou de sair, a 13.123, que é a lei que protege o conhecimento tradicional, que é agora de 2015, bastante recente, e nós temos ainda uma lei bem antiguinha, de 78, que é a Lei dos Artistas, que protege aí os ilustradores, protege o pessoal aí contra regras, o pessoal que produz música, todos os artistas que nós trazemos agora para a nossa produção digital estão protegidos por essa lei aí, uma lei importantíssima, que diz, inclusive, como eles devem ser remunerados, como eles devem ser citados, como eles devem ser protegidos. Está em vigor a lei, né? E a lei antiga, a Lei da Propriedade Industrial, tem 2 artigos que ainda estão em vigor, que é o artigo 15 e o artigo 36. O resto dessa lei, a 9.610, revogou, mas, em alguns quesitos, ela pode ser invocada também. Por exemplo, o autor empregado. Está lá no artigo 13 dessa lei, que os direitos do autor empregado pertencem ao patrão, e pertenciam mesmo, até a Constituição Federal de 88. Né? A Constituição Federal de 88 é uma Constituição humanista, é uma Constituição que respeita os direitos humanos, o direito autoral faz parte do conjunto dos direitos humanos, né? Direito à dignidade, e, portanto, toda a legislação pós-Constituição tem essa supervalorização das personalidades individuais. Diz a Constituição Federal, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização pública ou reprodução de suas obras, transmissivas a herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Portanto, norma constitucional. O direito autoral é regido por norma constitucional. Isso me autoriza a ir brigar até o STF. Eu posso ir até a última instância com o STF, porque eu estou tratando de um assunto constitucional. Portanto, os litígios que envolvem direito autoral podem ser muito
longos, né? Para fazer essa conta aí antes da gente buscar o litígio. Diz a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, que ela trata da propriedade literária, científica e artística, protegendo o interesse do autor. Observem, está na lei. Não é o interesse do editor. Não é a função social de levar a cultura aos povos, de levar a educação. Tudo isso é uma construção consuetudinária, de costume, doutrinária. Não está na lei. Não está na lei. É uma forma de interpretar, né? Até porque a lei deve ser interpretada, né? Observem, ela é um texto que precisa ser interpretado, cada um interpreta segundo as suas convicções e as suas necessidades, obviamente. Diz o artigo 7º dessa lei: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Alguém me perguntou há uns dias atrás, aí, mas então a lei 9.610 é obsoleta? Não, não é. Aliás, ela é moderníssima, por causa deste artigo 7º. E é por causa desse artigo 7º que nós podemos utilizá-la no livro eletrônico e utilizaremos no que mais aparecer, porque está escrito ali, ó, ou que se invente no futuro, né? Quando esse artigo foi escrito, o artigo 7º, eu estava lá, porque essa lei foi discutida durante 7 anos antes de ser promulgada. Eu trabalhava numa grande editora, tínhamos lobby, eu estava lá e me lembro que a preocupação do redator desse artigo é que essa lei contemplasse as grandes tecnologias que estavam aparecendo naquele momento. Grande tecnologia, naquele momento, diga-se de passagem, era o CD-ROM, né? Mas essa frasezinha, ou que se invente no futuro, transforma a Lei 9.610 numa lei moderna. Tanto é verdade que nós já tentamos 2 reformas, hein? Eu participei das 2. Tentamos uma reforma em 2010, tentamos uma reforma agora, 2 anos atrás. Não vingou, né? Porque a lei já contempla tudo que ela precisa contemplar, né? Não é verdade que é uma lei obsoleta, não, né? Estou fazendo aí um trabalho agora do pós-doutorado, um trabalho de comparação com legislação autoral de vários países do mundo, e posso garantir para os senhores que a lei brasileira é uma das mais modernas do mundo, por incrível que pareça. Artigo 11. O autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística e científica. É importante porque na lei anterior existia uma dúvida se a pessoa jurídica podia ser autora. Eu até tenho colegas aí bastante respeitáveis que defendem essa tese até hoje, de que pessoas jurídicas podem ser autoras. Não podem. Não podem nem aqui, em lugar nenhum do mundo, porque esse artigo está na Convenção de Berna. Você tem que ser um ser humano para ser autor, tá, gente? Semana passada participei de um debate com o pessoal de inteligência artificial e tal, né? Se a inteligência artificial pode ser autora e tal. Não pode. Um ser humano, tem espírito. Por enquanto, não resolvemos esse problema ainda, tá? Nada disso é novidade, tá, gente? Essas discussões aí estão colocadas, tá? Essa é a minha opinião. Assim, eu trabalho a partir dessas premissas, né? Não quer dizer que eu esteja certo e nem que a minha opção seja melhor, tá? Muito bem, isso aqui é muito importante. A lei não ampara temas e ideias abstratas. Tive uma discussão aí recentemente com um professor de matemática lá de Goiás, que desenvolveu uma nova maneira de resolver equações de segundo grau. Muito mais fácil do que com as incógnitas x e y lá do nosso tempo. Não sei se vocês lembram desse problemão que eram as equações, mas ele inventou lá um teorema, uma nova forma de resolver equações. E ele queria patentear isso. Aí foi lá no escritório, ele patenteava. Eu digo, olha, não é objeto de patente, não se pode patentear um teorema, né? Ele, então, estou protegido pelo direito autoral? Não, você não está protegido, não tem proteção. Teorema não se protege, né? Pitágoras nunca recebeu um tostão pelo teorema de Pitágoras porque não tem proteção. Porque isso, a matemática está na natureza, né? Não é uma criação do homem. Está aí, o homem descobre, né? Não cria. Pronto. Então, não tem proteção. Ideias abstratas não têm proteção. Então, nós temos 2 conceitos que eu não saberia traduzir para vocês, mas a gente usa em direito a expressão corpus místico e corpus mecânico. O corpus místico é a ideia abstrata, o corpus mecânico é a forma. E é isso que o direito autoral protege. Quando a gente pega um livro, gente, que está protegido, é a forma do livro. As palavras que eu escolhi, os parágrafos, as frases, não é o que ele diz. O que o livro ensina, o que ele transmite, não tem nenhuma relevância para o direito. Tem para a editora, né, que vai vender mais ou vai vender menos em função disso. Mas para o direito, não. O direito interessa a forma, efetivamente.
É por isso que o livro eletrônico e o livro impresso para o direito é a mesma coisa. E qualquer outro livro que inventem serão a mesma coisa. Eu trabalhei com livro fonado, trabalhei com DVD, trabalhei com CD-ROM. Livro, acabou. É livro e pronto. Não tem, o livro não tem nenhum compromisso com o papel, como não teve com o papiro, não teve com a cerâmica, não teve com o pergaminho, não teve com nenhum suporte. O suporte é relevante. O livro, como ideia, é aquele que nós conhecemos, e este conjunto de frases, de textos que transmitem ideias que são rapidamente assimiladas pelas pessoas a partir de sinapse, esse conceito é o que o direito protege. Se eu pegar um dicionário de sinônimos, um livro que os senhores publicaram, e republicá-lo com novas palavras, ele é uma obra original, porque eu mudei a forma. E o que o direito protege é efetivamente a forma, né? Isso é objeto de grande confusão. Aliás, não é só o direito autoral, hein, gente? Todo aquele sistema que nós vimos lá protege forma. Você não faz patente de ideia, não registra ideia, não tem como registrar uma ideia. A única maneira de você guardar para você uma ideia é não contar para ninguém, né? Virar um segredo. Muito bem, o direito autoral também é uma característica curiosa. Nós temos os direitos patrimoniais, que são esses que nós conhecemos, que nos interessam, que são relevantes, porque a gente ganha vida com isso. É o direito de propriedade, e direito autoral é direito de propriedade, não existe dúvida mais sobre isso, é propriedade, pronto. É uma propriedade sui generis, mas é propriedade. A obra que você escreveu te pertence, é propriedade, é patrimônio. Quando você morrer, você deixa para os seus filhos, né? Pense nisso antes de assinar um contrato de cessão total, universal, irreversível, tal, porque não é uma ideia inteligente. Muito bem. O direito patrimonial nós conhecemos bem. O direito moral é que a gente tem dúvida. E é o direito moral que dá confusão no livro eletrônico, não é verdade? Aí a pergunta que me fizeram a semana passada, mas por que aqui da confusão nos Estados Unidos não dá? Porque lá não tem direito moral, gente. Não tem direito moral no common law. Por isso que os Estados Unidos é um paraíso. Quem fez a obra não interessa. Se vendeu, vendeu. É como se tivesse morrido. A obra pertence a quem comprou. Por isso que chama-se copyright, é o direito de proteção da cópia. Aqui não, o direito brasileiro não protege a obra, protege você, autor. Protege você. Por isso que faz parte dos direitos humanos. Protege os teus direitos, a tua criação, o direito sobre as coisas que saem do teu talento, do teu espírito. É completamente diferente do direito norte-americano. Completamente diferente. Para o bem e para o mal, né? Mas o direito moral se traduz, é mais do que isso, mas se traduz basicamente pelo direito de paternidade, o direito que eu tenho de ter o meu nome associado à minha obra, o direito de dominação, que é o direito que eu tenho de colocar o nome na obra, o nome que eu quiser, o direito de divulgação, que eu transfiro no momento que eu editor, a integridade, que é o direito de eu manter minha obra íntegra, o direito de modificação, que é o dever que o editor tem de me consultar se ele quiser modificar a minha obra, e o direito de retirar do arrependimento. Eu posso retirar a obra do mercado se você violar o meu direito moral. E o direito de repúdio, que é muito comum na arquitetura, né? Eu faço um prédio, a arquitetura é protegida pelo direito de autor, o sujeito constrói uma coisa diferente daquilo que eu fiz, eu repudio a obra, né? Peço para tirar meu nome do projeto. E eu deixei em vermelho aqui para lembrá-los que o direito moral é inalienável e irrenunciável. Quando eu digo que um direito é inalienável e irrenunciável, eu estou dizendo que ele não é teu. Ele é teu por direito, mas você não pode dispor dele. Portanto, não é um direito de propriedade pleno, é um direito de propriedade sui generis. Eu não posso autorizar que alguém publique a minha obra sem o meu nome, porque não é um direito disponível. Assim como eu não posso abrir mão do 13º, que não é um direito disponível, não posso abrir mão de férias, porque não é um direito disponível, não posso abrir mão da nominação. Eu posso pôr outro nome, põe um pseudônimo, né? Mas eu não posso autorizar que se publique uma obra minha com nome de terceiros, né? Eu até posso, mas é uma cláusula nula, né? Quando um prejudicado levar em juízo esse contrato, essa cláusula é nula. E quem publicou sem colocar o nome será punido, né? Pensem nisso quando vocês se sentirem tentados a buscar um ghostwriter. Eu estou escrevendo um livro, vai sair agora em novembro, sobre por que o expediente do ghostwriter é proibido no Brasil. Proibido. Tem gente aí que dá curso de ghostwriter, tem aí gente séria, hein? Organizações sérias, tal, que querem dar curso para ghostwriter, tal. Isso é crime, gente, é crime, né? Não tenho dúvida que é crime. Aliás, tem casos aí no tribunal, hein? Os tribunais aí estão cheios de casos
em que editores tiverem que indenizar o verdadeiro escritor da obra. Então, cuidado, tá? Cuidado, que o direito moral é uma coisa muito séria. Muito bem, a duração todos nós sabemos, né? O direito no Brasil vale por 70 anos a partir do primeiro dia útil do ano subsequente à morte do autor. Né? Para saber se uma obra está em domínio público, eu tenho que saber quando morreu o autor, ver se já se completaram 70 anos. Cuidado, isso para quem escreveu coisas depois de 98, que saiu a lei atual. Para quem escreveu antes de 98, se aplica a lei anterior. Daí eu tenho que pegar a lei anterior e ver qual era o prazo, que, aliás, era 50 anos. E assim por diante. Por isso que algumas obras estão em domínio público e outras não, embora já tenha passado o tempo, e algumas obras estrangeiras não estão em domínio público no seu país de origem, estão em domínio público no Brasil. E assim por diante. Então, se eu vou publicar uma obra estrangeira, eu preciso saber quando morreu o autor, como funciona a lei no país dele e como funciona no nosso país. Né? Então, muito cuidado, não é tão simples assim. Morreu, conta 70 anos, não. Depende de uma série de outros fatores. As fotografias, os audiovisuais em geral, são 70 anos, a partir da primeira publicação. Como são obras com mais de um autor, eu não posso ir pela data da morte, porque eu teria que esperar morrer todos. Então, a gente vai pelo momento em que a obra foi publicada, foi tornada pública. E software, 50 anos, né? Que é uma coisa nossa, do Brasil. É uma espécie de jabuticaba. É difícil você explicar para o americano por que o direito autoral de software no Brasil dura 50 anos a partir da sua divulgação. Eu não sei se eu estou certo, mas provavelmente não existe nenhum software hoje no mundo. Eu lembro que eu usava o DOS, mas não faz 50 anos ainda. Portanto, mesmo o DOS está protegido aí pelo direito de autor. Tem até uma história interessante porque é assim, mas eu conto numa outra ocasião para vocês. A obra está definida na lei, nos interessa a obra anônima, aquela que, de fato, não se sabe quem é o autor, a obra pseudônima, se eu não quero colocar o meu nome na obra, a obra inédita, aquela que não foi publicada, a póstuma, aquela publicada depois da morte do autor, a originária, que é aquela que nós fazemos, que também é chamada de primígena, né, a obra primeira, e a obra derivada. Aqui que o bicho pega no direito autoral do livro eletrônico. Né? A tendência, quem estava aí na terça-feira ouviu a fala aí do Flávio, do Pedro, da Gabriela, tal, percebeu que nós vamos ter um probleminha aí, né, com essas obras derivadas que a editora faz a partir da obra primígena que você fez. Né? Isso é direito moral, lembram? Direito de modificar minha obra é direito moral. E obra derivada significa modificar minha obra. Portanto, precisa da minha autorização expressa e eu preciso estar envolvido e preciso ser remunerado. Uma coisa simples, né? Mas parece que as coisas não estão caminhando por aí, né? Estou antevendo aí muitas ações judiciais nesse sentido. O editor está também previsto na lei, a pessoa física ou jurídica, esse sim pode ser pessoa jurídica, né? A qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra. O dever do editor é reproduzir a obra, tem a obrigação de divulgá-la, a lei vai dar prazo para divulgá-la, e tem a obrigação de gerar um contrato de edição, porque a transferência de direitos autorais se faz sempre por escrito e se presume onerosa. Né? Se não fizer por escrito, vai dar problema na justiça, porque daí o juiz vai aplicar o princípio geral, que é o princípio dos 3.000 exemplares e dos 5 anos de prazo do contrato verbal. Não existe contrato verbal, porque a lei manda que se escreva, mas, não existindo escrito, aplica-se por analogia o critério de contrato verbal. Princípios de direito autoral, slide 12. Estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Isso não preciso dizer para vocês, né? O sujeito botou o pé no Brasil, está sujeito à legislação brasileira, obviamente. Né? Assim como nós, como vamos ao exterior, ficamos sujeitos à legislação estrangeira. Né? Então, se o autor é brasileiro ou não tem nenhuma relevância. Se aplica a Lei 9.610 e as demais leis do sistema de forma irrestrita, como se fosse brasileiro. Direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. Né? Como eles são imateriais, eles não poderiam ser móveis, né? Porque não tem materialidade, não tem mobilidade. Mas, então, a lei define que ele é móvel. Portanto, ele é móvel por questões legais, e não por questões da física, obviamente. Né? Ele precisa ser móvel para eu poder transferir, né? Transferir, licenciar, enfim, dar concessão e etc. O artigo 4º é importantíssimo, ó, interpreta restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Se você quer contratar uma obra para fazer uma versão impressa e uma versão impressa e uma versão eletrônica, são 2 contratos. Você pode
fazer 2 contratos em um só, se quiser, mas são 2 contratos, são 2 contratações, 2 formas de remuneração que necessariamente são diferentes. Se quiser fazer um filme com esse contrato, você tem um terceiro contrato para se fazer. Ou seja, dependendo do suporte que você vai utilizar, pressupõe-se um novo contrato, né? Não existe uma seção plena, universal, definitiva, irrefutável e irrevogável que me permita fazer o que eu quiser com o teu conteúdo. Ah, mas tem gente que faz. Tem, eu sei que tem. Ainda bem, né? Porque senão, que é advogado, o que a gente vai fazer como advogado, né? Então, é bom mesmo que as pessoas não levem a sério a lei, porque isso gera demanda para advogados, juízes, promotores, procuradores e tribunais trabalharem. Não pode, né, gente? Está na lei, caramba, né? Está na lei. Interpretam restritivamente. Cada uso, um contrato, né? Cada uso deve ser contratado ao seu tempo e com a sua devida remuneração. A proteção aos direitos que trata essa lei independe de registro, nós sabemos isso, né? Muita gente insiste em registrar obra, mas direito autoral não pressupõe o registro, não é necessário registrar, né? É claro que tudo que você não registra no Brasil, você tem que fazer prova, né, gente? Como é que você prova que você escreveu um livro antes de mim, se a gente está brigando pela autoria, né? Você tem que ter um arquivo Word anterior ao meu, tem que ter uma testemunha que viu escrevendo antes de você. Se você não registrar, você deve fazer prova, né? Mas não tem registro, né? O negócio de levar ao cartório, registrar, pôr no envelope, mandar para mim mesmo, tudo isso é besteira, é mito, é folclore, né? O tribunal não vai nunca aceitar esse tipo de prova, né? Tem que fazer prova que seja aceita no tribunal, né? Ata notarial e outras provas que estão previstas no Código de Processo Civil. O resto é besteira, né? Tem muita bobagem, muita informação fantasiosa em torno dos direitos autorais. Nós temos o artigo 46 da lei que diz o que não é ofensa aos direitos autorais. Já vem da lei anterior, inclusive, não mudou muito isso. A reprodução da imprensa diária ou periódica de fatos, né, de notícias, fatos. Ah, houve um acidente na rua Augusta, morreu 10 pessoas. Essa é uma notícia, é um fato que poderá ser apropriado por todos os jornais. Agora, se eu escrevo um artigo assinado por mim sobre acidentes que acontecem na Augusta com muita frequência, porque eles acontecem, deixa de ser uma notícia, passa a ser uma crônica, uma coluna, e aí está protegida pelo direito de autor, obviamente. Tem que me consultar, ou o meu jornal, no jornal, para poder publicar essa matéria, nessas ditas matérias assinadas. Tá? Depois nós temos a publicação de discursos públicos, né? Não tem proteção de direito autoral, as peças jurídicas não têm direito autoral, por isso que nós, advogados, nos apropriamos o tempo todo de peças jurídicas de colegas mais brilhantes do que a gente, né? Ah, quero escrever sobre direito. Ah, espera aí, teve uma ação aí que que envolvia esse problema, feita por um grande escritório e tal, eu entro no processo, os processos são todos públicos, baixo a petição, vejo como meu colega brilhante escreveu a dele e acabo escrevendo a minha. Discursos políticos, os discursos que se faz na igreja, pelo pastor, pelo padre, todas essas expressões públicas não têm a proteção do direito. E tem uma coisa curiosa, que é a cópia do copista, né? Que é uma coisa da nossa lei. Eu pego um livro, levo para casa e tiro um xerox do livro e faço uma encadernação para eu trabalhar, para eu escrever em cima e tal, né? Essa cópia que é minha não tem violação de direito autoral. Essa cópia é permitida pela lei, né? Uma vez eu tive um caso de uma reclamação de um menino que gravava CDs em casa. Ele não só gravava o CD, na época do CD, né? Se gravava CD, mas ele também estampava o rótulo do CD, a caixinha e tal, e tinha lá uma discoteca super organizada na casa dele. Pode? Pode. Ele não pode vender, né? Se ele vender, é violação de direito autoral. Inclusive, é um crime penal. Mas copiar discos para eu ouvir na minha casa, no sacrossanto do meu lar, não tem problema nenhum. Até porque ninguém entra na minha casa sem um mandato judicial. Não é assim que funciona? Não é isso que diz o Código Civil? Então, a cópia do copista é permitida no nosso sistema, né? Muito bem. E o registro, né? O registro do direito autoral está na lei anterior, artigo 18 e 19, né? E o registro é desnecessário, mas, se for necessário, deve ser feito nas instituições apontadas na lei de direito autoral anterior, que é a lei 5.988, que foi revogada, exceto os artigos que nos diziam para registrar
na Fundação Biblioteca Nacional nossos livros, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro a nossa pintura, a nossa escultura, os nossos desenhos, né? Essa é uma coisa curiosa, né? Revogar uma lei e deixar 2 artigos vivos é uma coisa... Eu não conheço outro fenômeno legal parecido no Brasil, só nessa lei. Mas, às vezes, acontece. O software, por exemplo, faz parte da lei de direitos autorais, portanto, ele não precisaria ser registrado. Por isso que nós fizemos uma outra lei, a 9609, que ensina como fazer o registro do software no INPI. Por quê? Porque se eu quiser mandar para os Estados Unidos, tem que estar registrado. Os americanos não comprariam um software que não tem registro, né? A gente já não tem muita fé pública, né? Os americanos não é que acreditam muito na gente. Nós, durante 10 anos, pirateamos os softwares americanos legalmente no Brasil. Criou-se o estigma de que nós somos um país pirata. Os americanos jamais comprariam um software de uma empresa brasileira se não tivesse registrado, não é verdade? E mais, se produzo software na minha empresa, eu vou registrá-lo, porque no momento que eu registro, eu tenho uma escritura pública, que é o registro do software, eu lanço na minha contabilidade como meu ativo. Eu monto uma microempresa, registro um software por 10 milhões e estabeleço que eu tenho um patrimônio de 10 milhões, que é meu software. Então, sem um registro público, eu não posso fazer isso. Então, software, algumas obras, se eu for mandar para alguns países, né? Se eu for mandar uma obra ser traduzida na Alemanha, por exemplo, as editoras alemãs vão exigir que essa obra esteja registrada de alguma maneira, né? E registra-se, então, naqueles institutos jurídicos onde se registravam as obras anteriormente. Pela minha conta, eu bati os 15 minutos. Não sei se a Beata está me acompanhando. Passou um pouquinho, mas tudo bem, Gilberto. Super legal. Obrigado pela sua apresentação. Vou chamar agora Imagina. o Gabriel. Então, deixa eu tentar sair daqui. Não sei se sair. Sair? Saiu. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Certo. Queria agradecer primeiramente à diretoria da Abrale, saudar o trabalho que vocês fazem, a existência de vocês e todos os autores, que é um trabalho que eu admiro muito, e o Cândido, especialmente em pessoa, que me convidou. A gente já conversou muito aí sobre essa questão, trabalhamos juntos, inclusive, em alguns projetos, estamos aí trabalhando. Eu vou tentar ser um pouco mais genérico, para a gente depois deixar as perguntas aí, para que os autores possam guiar um pouco aí o que eles preferem saber. Eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, muito mais como testemunho de experiência dos últimos 2 anos. Eu trabalho com livro digital diretamente há praticamente 2 anos pela Blink Learning, com diferentes editoras, fazendo a ponte dos livros digitais para as escolas. Então, minha fala está muito voltada aí para essa experiência minha mais recente, embora eu esteja nessa área da educação à distância, de empresas educativas, há muitos anos. Livro digital diretamente, eu lido praticamente há 2 anos. Então, eu vou contar para vocês um pouco da plataforma, modelos de entrega, especificidades do Brasil em relação a outros países, e aí a gente vai conversando depois a partir das perguntas. Então, desde o momento que eu cheguei no Brasil, quer dizer, eu estou no Brasil desde que eu nasci, mas desde que a Blink Learning chegou no Brasil, e eu comecei aqui a explorar um pouco o mercado e tentar inserir um pouco os serviços da Blink Learning no Brasil, em contato direto com a Espanha, com a Europa e com outros países da América Latina, o que a gente percebeu é que o Brasil é um país muito rico em criatividade comercial. Então, o Brasil é um país que surpreende um pouco os estrangeiros no que diz respeito à criatividade e aos diferentes tipos de modelos de negócio existentes nessa área do livro digital. E aí isso envolve, claro, uma maneira muito diversa com que cada plataforma entrega o seu conteúdo, se é biblioteca digital, se é venda à la carte, se é por assinatura. Então, você tem plataformas que são plataformas de editoras, então as editoras criam as próprias plataformas com o seu próprio conteúdo, e a gente sabe das grandes editoras no Brasil que são pioneiras nisso, e criam um modelo diretamente relacionado com o seu próprio conteúdo, e aí a escola pode, por exemplo, fazer uma assinatura dessa plataforma e ter acesso a todos os livros dessa editora, se assim for o acordo, né? Existem bibliotecas digitais, né, que funcionam como bibliotecas mesmo, só que paga-se uma assinatura, e aí a escola, os alunos têm direito a acessar tudo que tiver dentro do pacote contratado aí por essa biblioteca junto às editoras que a compõem.
E a gente tem também o modelo mais próximo ao com o qual eu trabalho, que é o da Blink Learning, que seria um modelo mais à la carte, né? Que a gente está muito centrado no conteúdo editorial, justamente, e aí a gente, digamos, funciona como um braço tecnológico para as editoras. Então, a editora pode escolher, por exemplo, a Blink Learning, mas não só, para ser o seu braço tecnológico A ou um plano B, se for, por exemplo, uma editora que já tem a sua própria solução, ou o plano A para aquelas que fazem dessa plataforma a sua solução principal, o seu braço digital. Então, no nosso caso, nosso modelo específico é a especialidade em tecnologia e na sofisticação, né, no processo de conversão e sofisticação do produto digital, né, que a editora quer ter, sem a necessidade, por exemplo, de investir em programadores próprios, em uma manutenção própria, um suporte próprio para isso. Então, isso é um pouco o cenário. E aí, claro que dentro de cada modelo, a gente tem os mais diferentes formatos do livro digital. Isso é uma questão interessante também, que se por um lado o Brasil é muito rico em modelos de negócios, e você vê que cada editora, cada franquia de idioma, você tem, por exemplo, soluções que já nasceram digitais e têm o seu próprio conteúdo, não necessariamente editoras, né? A gente tem muitas plataformas que vendem a sua solução digital com conteúdo próprio, que desenvolveram esse conteúdo próprio já paralelamente ao desenvolvimento da solução digital. Tem vários exemplos, mas também a gente tem no Brasil digamos assim, um certo delay em relação, principalmente à Europa, mas também alguns países da América Latina, em relação à sofisticação desse produto digital. E aí eu me refiro especificamente, acho que mais especificamente, à questão da interatividade. No Brasil, a gente, claro, agora a gente está, digamos assim, com a pandemia, com a questão do PNLD digital, da obrigatoriedade, da acessibilidade em HTML, isso pode começar a mudar realmente, mas até então o que a gente observa é que o Brasil é um país que, por exemplo, falando de HTML, quase não utilizam esse tipo de formato como modelo de entrega final ao consumidor, e é um modelo que pode oferecer mais interatividade, mais responsividade em diferentes dispositivos. Então, a gente tem o Brasil num cenário mais ou menos de grande criatividade comercial, mas um produto digital ainda um pouco mais em delay, digamos assim, em relação ao que são os produtos digitais, principalmente na Europa, mas também em alguns países da América Latina, que trabalham com, digamos assim, uma interatividade um pouco mais sofisticada. O que provavelmente está mudando, né? A gente sabe que o Brasil é um país pioneiro em acessibilidade e acho que isso pode impulsionar essa transformação nos próximos anos. Mas o que a gente viu quando começou aqui no Brasil era um cenário mais ou menos assim. E aí a gente tem uma questão que é interessante, que a gente tem um tipo de HTML, que é o HTML que nós utilizamos para tornar os produtos das editoras mais sofisticados e competitivos e para que eles possam ajudar mais as escolas e os professores no seu projeto digital, tornando mais prático e automatizado o processo de acompanhamento dos alunos, de recebimento de respostas e tudo mais. Mas na América Latina, como um todo, a gente vê uma diferença grande em relação, por exemplo, ao que acontece na Europa. A gente tem, dentro da Blink Learning, claro, uma atenção especial para a Espanha, que é o país de origem, mas a Espanha é também um espelho do que está acontecendo não só na Europa, mas também no hemisfério norte, nos Estados Unidos e no Canadá. E a gente tem livros nascendo digitais, né, que é algo que a gente discute bastante com alguns, principalmente com provedores de acessibilidade, né. A gente conversou com a Durana Novil, na última reunião também no PNLD, isso ficou muito patente, que a importância que tem do livro nascer digital, né? Isso no Brasil ainda é algo que não virou uma realidade. E na América Latina como um todo também não. A gente tem na Espanha muitas editoras que trabalham já com projetos de livros que já nascem para o digital, e aí ele pode já ter, desde o seu nascimento, do seu projeto, soluções específicas do digital, que podem, claro, como o próprio Gilberto disse, no Brasil, causar problemas em relação a obras derivadas, fazer uma espécie de potpourri ali de vários conteúdos diferentes,
mas isso é uma realidade na Europa e no Brasil ainda não. O que a gente observa na América Latina, principalmente, e isso não é uma coisa só do Brasil, inclusive no Brasil isso não é tão comum, mas na América Latina o mais comum é a gente vê um cenário hoje de modelo misto, né? De você ter o livro digital sempre atrelado ao livro físico ainda. A gente ainda está nesse passo. Então, às vezes até as editoras nos buscam, muitas vezes, fazendo questão de que o livro digital ainda seja um espelhamento do livro físico, para dar a possibilidade de que as pessoas utilizem o livro físico. Isso ainda é uma constante na América Latina como um todo, algo que na Europa e no Hemisfério Norte em geral já está sendo ultrapassado, não que não seja usado, mas não é tão espelhado o modelo no livro impresso. Então, isso é uma característica também de comparação. E aí, a gente fez um estudo, acho que posso falar um pouco sobre isso, né? A gente fez um estudo sobre o uso de tecnologia na educação, que pode dar um panorama também em relação à utilização do livro digital como um todo, né? Então, a gente tem, eu diria que 3 universos, né? E eles se interseccionam em certos momentos, mas você tem o universo da Europa, você tem o universo da América Latina, e dentro da América Latina, o universo específico do Brasil, que muitas vezes se relaciona com o que a gente vê na América Latina como um todo, mas que às vezes tem as suas especificidades. E em relação ao digital, né, como eu estava dizendo, a mudança causada pela pandemia ela é fundamental. A gente, no cenário antes da pandemia, não vislumbrava que o avanço ocorresse de maneira tão rápida. O cenário estava ainda bastante aquém em relação ao próprio interesse das editoras em oferecerem produtos digitais diferenciados. Agora a gente vê que as editoras estão buscando isso, as escolas precisam disso, e as escolas, a certo ponto, acabam ditando um pouco o ritmo do mercado. As editoras acabam reagindo muito ao que as escolas precisam. Então, a gente viu que especificidades do Brasil, né? O Brasil é o país da América Latina que menos utilizava o digital na educação antes da pandemia. Isso falando em comparação à Espanha, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, né? O Brasil era o que menos utilizava, e depois da pandemia, o Brasil continua sendo o país em que os professores utilizam menos o recurso tecnológico. Cresceu, a gente percebe que o crescimento é visível, mas o Brasil ainda é um dos países que os professores menos utilizam o digital. E é claro que isso tem diversas explicações, e algumas das próprias respostas dos professores vão levando a gente a entender um pouco por que isso acontece. Primeiro que os professores apontam que a formação em competências digitais no Brasil é um problema, não só a formação dos professores, mas muitos apontam a falta de capacidade, muitas vezes, ou de interesse dos alunos em ser autônomos no seu ensino. O digital, de certa maneira, exige autonomia dos alunos, uma autonomia que muitas vezes os professores apontam que eles não parecem estar dispostos a ter. E aí, e ao mesmo tempo, os professores enxergam que eles veem que o digital, isso é quase uma unanimidade, o digital deixa os alunos mais motivados a aprenderem. Então, a gente tem aí uma questão estrutural que é os professores veem o digital como fundamental para a maior motivação dos alunos, mas o Brasil é um dos países que menos utiliza o digital. Então, isso também é uma questão estrutural, né? Não vamos entrar aqui em questões tão estruturais e antropológicas, mas a questão é que na América Latina como um todo, a conectividade é o maior problema apontado pelos professores na utilização do digital, principalmente durante a pandemia, o que na Espanha já não acontece. E no Brasil, especificamente, um número muito grande de professores que dizem que o maior problema é a conectividade. Então, e a conectividade é o ponto de partida, né? Se o maior problema que você tem para trabalhar com o digital é a conexão com a internet, ou a falta de conexão adequada, a gente não está pronto, a gente não está ainda no estágio de avançar ainda muito de maneira sofisticada na questão pedagógica do digital. Então, isso também se apresenta como um problema. E aí, como os professores
apontaram que a falta de formação em competências digitais, tanto por parte deles como dos alunos, se apresenta como uma das dificuldades principais. Também é interessante a gente citar que o Brasil, nessa pesquisa, e eu encerro aqui a minha fala, para a gente poder ouvir as perguntas depois, né? O Brasil é o único dos países, né, que, dentre esses que eu citei, em que a maioria dos professores disse que adora o trabalho, mas devido a certos fatores se sente desmotivado, né? A maioria, todos os outros responderam que adoram o trabalho, estão motivados, mas o Brasil foi o único país em que a maioria disse que, por certos fatores, os professores se sentem desmotivados. E aí, claro que isso, apesar de não parecer ter uma relação tão direta com o livro digital, tem porque diz muito, digamos, sintomático da situação da educação e da questão estrutural e formativa que envolve a necessidade para que a gente avance aí nessa questão do digital, né? Então, bom, acho que eu encerro aqui e, enfim, vamos ouvir as perguntas e seguindo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Agora, passar para a Flávia assumir aí. Flávia. Boa noite, gente. Queria primeiro agradecer o convite da Brale, sempre um prazer estar aqui no meio de tantos autores e editores e pessoas interessadas no direito autoral. É muito, muito bom. Queria agradecer também ao Dr. Gilberto, ao Gabriel, e pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse assunto hoje. Eu acho que eu vou passar já diretamente para as perguntas de vocês, da plateia, e depois, se for o caso, eu acrescento alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, para a gente para ter tempo para vocês ouvirem as respostas. A Eliana fez a seguinte pergunta: o que é um livro digital? Pelo que vi na Sumo, é um mix de vídeos, podcasts, textos e testes de múltipla escolha. É isso? Eu queria começar respondendo só um pedacinho, depois eu passo a palavra para vocês. Eliana, aqui, assim, o livro digital, quando a gente fala livro digital, a gente está, na verdade, se referindo a um suporte no qual o livro está sendo veiculado. Nada mais do que isso, né? Como o Dr. Gilberto explicou, o livro é sempre um livro, porque o que a gente está protegendo, o que o direito protege, é a obra. O formato, o suporte é irrelevante, né? Então, eu estou entendendo que, na prática, você está querendo saber um pouco, e aí eu vou estender a pergunta para o Gabriel, a gente precisa entender melhor, na prática, o que é o livro digital. Quer dizer, quando a plataforma disponibiliza um livro, quais são as ferramentas, os recursos que estão sendo usados hoje em dia, né, na sua plataforma, para que haja essa comunicação, essa experiência do aluno, do professor, como que essas trocas estão acontecendo, até que ponto, na prática, hoje em dia, aqui no Brasil, essa interatividade está acontecendo? Eu vou responder, então, depois acho que o Gilberto pode falar também, do ponto de vista dele. O livro digital, a rigor, é qualquer livro que é acessado desde uma plataforma digital. Então, um PDF, se você pega um livro físico, escaneia e abre o arquivo no seu computador, você está lidando com um livro digital. Mas é claro que quando a gente está se reunindo aqui para falar sobre o livro digital, a gente está muito mais no âmbito do que a Gabriela falou na terça-feira, de uma transição de nomenclatura de livro digital para conteúdo, né? A Ana Blinkler também fala muito sobre isso, que a nomenclatura que se usa para quem está nessa área é muito mais o conteúdo digital do que o livro digital. Não por nada, mas porque o livro digital ele traz características muito específicas que o diferenciam do livro impresso. Ele é não linear, por exemplo, né? Ele permite que você... E é claro,
depende muito da questão de qual plataforma, de qual modelo de entrega. Como eu disse, no Brasil existem muitos. A pergunta da Flávia é muito pertinente nesse sentido, porque as soluções que o livro digital oferece depende muito da plataforma em que ela está e o que ela permite ao professor e aos alunos de facilidade, de praticidade também no dia a dia, porque a ideia é que o livro digital facilite e ajude o trabalho com o conteúdo pedagógico. O conteúdo é o centro, né, do processo, mas o digital tem que estar a favor do conteúdo, não para complicar nesse aspecto. Então, o livro digital, ele é qualquer livro que funciona dentro de uma plataforma digital, porém, a gente entende que a gente está num estágio atual e que a gente pode começar a falar de conteúdo digital, porque apesar de ele estar num formato de livro, em geral ele é apresentado de uma forma não linear, de uma forma em que alunos e professores têm a possibilidade de escolher o que querem ver. O professor pode determinar certos conteúdos, pode trancar outros, pode, enfim, fazer uma certa montagem dentro do próprio conteúdo. E falando especificamente dos recursos que eu conheço, como a Flávia perguntou, da Blink Learning especificamente, o livro digital ele vai desde um PDF enriquecido, como nós chamamos, que é um PDF, mas ele tem botões que você clica e te levam, por exemplo, de questões estáticas no PDF para a mesma questão em formato interativo. Você tem possibilidade de subir vídeos, áudios em qualquer ponto do livro. Então, a editora ou o autor, se for construir um livro já em digital, ele tem a possibilidade de pensar esses novos recursos como integrantes da sua obra. Então, ele pode pensar que em determinado momento ele vai colocar, depois de um parágrafo, um determinado vídeo, um determinado link, um determinado mapa, uma determinada atividade interativa específica para que o aluno faça logo depois daquele momento. Então, subida de recursos extras, interatividade nas atividades, como na terça-feira a gente não estava de ouvinte, mas como vocês conversavam, na terça-feira o livro físico também é interativo, porque você interage com o livro, mas qual que é a diferença do livro digital? Ele permite que haja uma rede. Então, no momento em que o aluno responde a pergunta interativa, ela não serve só para que seja atraente para o aluno poder escrever a resposta, mas serve para que o professor receba aquela resposta em tempo real, que aquela resposta seja recebida pelo sistema na forma de uma nota, automaticamente atribuída, se for caso de atividades autoavaliáveis, ou que chegue como questão dissertativa de forma em tempo real para o professor, e que haja essa conexão em rede de resposta do aluno, correção do professor, notas, feedback do professor para o aluno. Então, o livro digital tem essa potencialidade de criar uma rede que analogicamente é impossível de existir. O aluno escreve no livro impresso, ele tem que dar o livro impresso para o professor, e você tem passo a passo a ser seguido um de cada vez. No livro digital, tudo isso está misturado e as pessoas estão conectadas em rede. Isso permite que o professor tenha um controle pode ser uma palavra um pouco infeliz, mas ele tem a possibilidade de acompanhar o aluno de forma muito mais próxima e permite também um ensino adaptativo, como também foi citado, e a possibilidade de edição desse livro. O livro digital permite, por exemplo, entre outras coisas, que o usuário final, o professor no caso, possa inserir no livro de outras pessoas atividades próprias dele, recursos próprios dele, sem, eu entendo assim, né, o Gilberto pode falar, sem que ele incorra em qualquer tipo de ato fora da lei. Ele pode complementar aquele conteúdo para os seus alunos ou para alguns alunos de forma específica. Então, acho que é basicamente isso. Gilberto, você pode complementar? Posso tentar. A Eliana acrescentou a questão da alteração do conteúdo, se isso é permitido e como funciona a proteção. Na atual conjuntura, não. Quer dizer, a não ser que o autor se disponha a autorizar em cada uma das modificações, o que me parece uma coisa, em termos operacionais, um pouco provável, né, que aconteça, mas
O fato é que nós temos um novo produto nascendo e temos um conflito, não só um conflito jurídico, mas, na minha opinião, um conflito empresarial também, né? Eu visitei um grupo na Espanha recentemente que produzia livros digitais fantásticos, mas também mandava a versão impressa, né? E que parecia uma coisa totalmente sabida, porque, enfim, tudo que estava no material impresso também estava no material digital, e muito mais rico o material, né? Ao invés de ilustrações, você tinha vídeos, tem animações e tal, muito áudio, uma verdadeira obra audiovisual. E eu me lembro que eu perguntei, digo, mas por que você manda também o livro impresso? Ou por que basicamente o livro impresso é o teu negócio e esse material, que é bem mais rico, acaba se tornando um material complementar ao invés de ser o produto principal? E o cara disse, é simples, porque eu tenho uma gráfica gigantesca. Esse é o meu negócio. Eu ganho muito mais dinheiro vendendo papel do que vendendo bits, porque meu negócio não é bits, meu negócio é papel, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu tenho vários clientes que têm uma situação bem parecida aqui, né? Eu acho que muito da insistência que nós temos em vender livros de papel é porque é um grande negócio. Então, simples quanto isso, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? No negócio. Porque as forças que fazem a tecnologia avançar num país tem a ver com dinheiro, né, gente? As forças são forças financeiras, né? Eu garanto para os senhores, porque eu já fiz esse estudo, que essas 7 leis que eu demonstrei no slide foram feitas no Congresso Nacional, sob forte pressão dos grupos que defendiam os interesses dos autores e grande pressão também dos grupos empresariais, que iam investir e precisavam de um retorno financeiro, né? Muito do que tem na nossa lei e que constrói grandes obstáculos no que nós queremos fazer tem a ver com a não vontade momentânea de quem tem poder econômico de mudar essa realidade. Enfim, não sei se me faço entender. Eu comecei a lidar com livros digitais na década de 90, quando eu trabalhava na editora Ática. Eu me lembro que nós montamos uma empresa chamada Ática Multimídia e nós lançamos livros em disquete. Depois avançamos para os CDs e depois avançamos para os DVDs, e esses livros nasciam digitais. Nós tínhamos lá um diretor, que é uma espécie de diretor de cinema, que contratava uma peça, enfim, de, olha, nós vamos fazer um CD sobre trigonometria. Os caras escreviam um roteiro sobre trigonometria e colocava ali música e vídeos e animações e textos, e a obra era uma obra audiovisual, basicamente, né? E nós tínhamos 2 problemas. Primeiro, a gestão de direitos autorais, porque numa obra audiovisual você tem uma infinidade de autores. Alguns deles têm direitos conexos para receber, e quando direitos conexos não é com a editora, é com o ECAD, e, portanto, envolve uma outra instituição, uma autarquia muito complexa de se trabalhar. E tínhamos um problema tributário gigantesco, porque o livro não paga imposto, mas o CD pagava. E aí a empresa não tinha estrutura para... Porque pagar imposto não é tão simples assim, né? Não, agora paga imposto, então eu pago. Não. Para você pagar imposto, tem que ter uma estrutura na tua empresa que atenda aos interesses da fazenda, porque a fazenda dá trabalho, e se você não pagar imposto, você comete crime, enfim. E a editora não estava afim, diz, não vou montar uma estrutura aqui contábil para pagar imposto, porque não interessa para o editor, que tem um produto imune, agora ter o mesmo produto que não é mais imune, né? Recentemente, aí, os nossos tribunais superiores resolveram essa questão tributária, mas levou 15 anos o STF isentar de tributos esse tipo de produto. O que é isso, né? Por que o direito é tão lento? Porque a máquina de fazer dinheiro quer fazer dinheiro, não quer mudar, não quer... As forças econômicas de um país não quer que o dinheiro mude de mão, né? Então, o problema é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas, para mim, um livro digital é muito simples, é uma obra imaterial, completamente imaterial, muito mais rica de possibilidades do que o papel nos oferece, né? Principalmente a possibilidade de você construir obras com um grande número de pessoas colaborando entre si, né? Uma empresa
Nesse momento eu estou aqui em Curitiba. Tem uma empresa aqui em Curitiba que produz material didático. Esse material didático tem um suporte na internet, num site, que só o sujeito que tem o material didático tem acesso. E nesse site, esses alunos desenvolvem obras. Você dá um tema de redação, tem 5.000 alunos escrevendo sobre aquele tema, as 30 redações melhores são revisadas por professores e transformam num livro, que vira um PDF com o nome de todos os meninos e todo mundo recebe na sua casa uma versão impressa desse livro com o seu nome como autor. O menino tem 11 anos de idade e já escreveu um livro com mais outros meninos de 28 estados brasileiros, que ele nunca vai encontrar pessoalmente, provavelmente, mas tem uma obra. Imagina uma criança de 11, 12 anos que escreve uma obra a partir de uma redação, uma obra com mais 30, 40 redações de pessoas da sua idade que estão em diferentes estados brasileiros. Imagine o que aprende um menino desse. Que experiência é essa, né? Olha a experiência do aprendizado, né? A diferença é essa, gente. Um produto digital oferece uma possibilidade de experiência pedagógica que o papel jamais alcançará. Né? Tão simples quanto isso, né? Agora, nós temos que fazer ajustes, né? Ajustes econômicos, ajustes financeiros e, principalmente, ajustes legais. Eu não pensem vocês que o direito nasce do nada. O direito nasce pelas mãos de quem tem poder, né? O direito, a Flávia, minha colega, sabe disso, né? O direito é um instrumento de poder, né? Essa é uma definição clássica do direito. Uma outra pergunta que está surgindo aqui de formas diferentes é como fica a posição do autor diante dessas novas formas de comercialização da obra, né? Então, assim, há muito tempo atrás, quando a gente tinha só o livro impresso e os contratos eram muito claros, a obra ia ser impressa, tantos mil exemplares, normalmente, inclusive, era um número baixo de exemplares, antes dos PNLDs, o contrato era muito claro e muito fácil de ser executado, vamos dizer assim, né? Ele dava uma segurança para o autor. O autor sabia que o contrato, que a obra dele ia ser impressa, tantos mil exemplares, tinha lá um preço de capa que ele conhecia, e ficava muito fácil a prestação de contas e tudo isso, né? Era previsível o resultado, o rendimento que ele oferiria ao final de cada período. A prestação de contas vinha tantos mil exemplares, preço de capa, ele fazia uma continha de multiplicação e resolvia. Agora, a gente tem contratos super sofisticados que prevêem inúmeros formatos que a gente não consegue nem entender o que são aqueles formatos, o que efetivamente aquilo é na prática. Na verdade, esses inúmeros formatos muitas vezes sequer chegam a ser executados, porque eles não existem na realidade fática, eles estão só no contrato, com bases de cálculos diferentes, remunerações diferentes, uma sofisticação gigantesca que gera muita insegurança para o autor. Então, a pergunta da Andrea Filatro é a seguinte: como os autores podem ser orientados a acompanhar essas novas formas de distribuição e comercialização, e ela diz, e de rastreamento dos seus direitos autorais? Eu queria saber um pouco, primeiro com o Gabriel, depois com o Dr. Gilberto, se do ponto de vista da tecnologia, né, as plataformas, elas conseguem controlar esses acessos? Quais são as ferramentas de controle que existem? E é possível, eu acho que nem na prática nem existe isso, mas, por exemplo, se a plataforma permite, por exemplo, a cópia de alguma obra, o número de downloads, em quantas máquinas o aluno pode baixar? Se ele ultrapassar, o que acontece? Se ele tentar copiar e isso não for possível, quem está no controle da plataforma, a editora, em último caso o autor, tem como saber o que está acontecendo efetivamente com a obra, para evitar a violação, e se for o caso, para que se possa cobrar por um uso, por exemplo, adicional que um aluno queira fazer, por exemplo, uma cópia que não está prevista em contrato. Certo. Sim, do ponto de vista da plataforma, existe sim. É claro que você depende também do tipo de plataforma, né? Na nossa plataforma, por exemplo, como a gente trabalha com conteúdo, então o livro digital é como se fosse um livro físico, a gente trabalha com licenças, né?
Então, o aluno, o professor compram as licenças do livro digital, e aí você tem o controle de quantas licenças foram vendidas, e é claro que isso em macro não é tão simples de ser calculado, mas uma vez que um aluno compra um livro digital, ele paga o valor. A nossa licença é anual, porque a gente trabalha principalmente com livros didáticos em ambiente escolar, prioritariamente. Então, a gente entende que a licença de um ano já é o suficiente. Depois, por exemplo, se o irmão do aluno for comprar o mesmo livro, ele tem que comprar outra licença, não dá para utilizar mesmo no ano seguinte. Mas sim, é possível ter esse tipo de controle. A gente trabalha com diversas editoras, as editoras têm esse controle através do próprio usuário que eles têm dentro da nossa plataforma, mas também pela questão até comercial de faturamento, né? Tudo é calculado em preços por licenças, no nosso caso. Então, as editoras têm condições de saber quantos livros foram vendidos e poder passar isso depois para os autores, quando for o caso. O que acontece é que, em relação a download, todas as plataformas, eu não falo só pela Blink Learning, mas todas que eu conheço, não permitem de forma nenhuma que os alunos baixem os livros, por exemplo. Isso é impossível, isso não deve ser possível. O que acontece muitas vezes, assim como grandes aplicativos como o Spotify, o Netflix, permite que você faça o download dentro da plataforma. Então, o aluno pode acessar o conteúdo offline, no caso da nossa plataforma e de algumas outras. Isso não é tão comum no Brasil, mas algumas plataformas permitem. Mas o aluno só acessa o conteúdo encriptado por dentro da plataforma. Então, não tem como você baixar arquivos do livro digital. Isso já é uma exigência da Lei de Proteção de Dados, e as próprias editoras sempre exigem que isso seja possível, porque senão você tem uma venda que não só é vitalícia, que não é o nosso modelo, né? Como também a possibilidade de que esse conteúdo seja reproduzido sem nenhum tipo de controle. Então, existe sim essa proteção. E em relação à utilização nas escolas, então, por exemplo, falando muito da Blink Learning, os alunos e os professores têm as suas cópias do livro digital, mas essas cópias do livro digital são cópias do original, em que algumas vezes os professores podem colocar adendos para as próprias atividades interativas, os próprios recursos, mas nunca alterar o conteúdo. Então, é proibido, por exemplo, você alterar o conteúdo de uma obra. Você pode aderir nesse livro novos recursos, assim como se você pegasse um livro impresso, escrevesse à mão novas atividades ou colocasse lá um desenho. Comentário do professor. Exatamente. Então, isso no livro digital. A cópia é possível? Não é possível fazer cópias. É que quando a gente fala de digital, a gente tem o livro matriz, né, por exemplo, que é o livro que a editora vende, que ela tem no usuário editorial dela, e aí ela vende esse livro. Quando o livro é utilizado na escola, a gente considera que cada aluno no seu perfil da plataforma, o professor, tem uma cópia desse livro digital. Mas a gente chama de cópia simplesmente porque ele faz as adendos que ele quiser fazer, né, nesse livro, e aquilo fica só para ele, o professor faz, fica só para os alunos dele, aquilo não se reflete no livro matriz que a editora vende de forma nacional, entendeu? Então, isso é o que acontece basicamente. Não sei se eu consigo responder. Mas só um detalhe, Gabriel, eu digo assim, o aluno, ele tem acesso ao livro digital. Ele consegue recortar e copiar trechos ou não? Ele pode, porque o livro digital reconhece textos, até para ele poder, por exemplo, procurar por palavras-chave, também facilitar a busca. Então, se ele quiser, por exemplo, selecionar uma parte do texto, colar e copiar, eu entendo que ele até possa, mas isso é um trabalho quase hercúleo, porque o livro digital está separado em capítulos, em lugares diferentes, mas é possível, até porque no HTML, por exemplo, você tem sempre a questão do texto sendo reconhecido. Sempre que você tem uma plataforma cujo texto é reconhecido como texto e não como imagem, ele pode ser passível de ser copiado. Mas como o livro digital está num formato muito específico, na nossa plataforma divide por unidades, por capítulos, a gente nunca teve problemas nos 11 anos de existência aí da nossa plataforma. A gente nunca teve problemas com acusações e cópias de livros nesse sentido. Doutor Gilberto? Eu acho que o futuro do livro digital
vai ser a gestão coletiva de direitos autorais, exatamente como aconteceu com a música na década de 80, né? Nós vamos ter um ECAD, entre aspas, formado pelas associações de autores, como a Brale e outras que deverão aparecer. O ECAD, no início, tinha 12, hoje tem 9 associações de músicos, que vão ter um centro informático bastante sofisticado, onde as obras serão cadastradas com todas as suas infinidades de autores, e esses autores receberão a sua cota de direitos autorais através dessa entidade gestora de direitos autorais. Eu não vejo outra solução. Você pega uma obra, mesmo eu sou cliente do Blink Learning, né? Eu conversei com o Gabriel semana passada sobre isso. Eu tenho lá, eu sou professor de italiano, eu tenho lá uma coleção de livros italianos. Os meus alunos têm acesso ao livro, eu tenho acesso ao livro, o livro que nós estudamos, a gente faz o exercício de sala de aula, as respostas ficam ali, eu tenho acesso a esse livro que está respondido pelos meus alunos, eles têm acesso a esse livro. Esse é o conceito de cópia que ele acabou de falar. Mas não tem nada a ver com o livro matriz, é o livro que eu estou utilizando. Quando eu entro com a minha senha, é a senha da minha turma. Eu e os meus alunos temos acesso ao mesmo material. Agora, eu tenho acesso a coisas que eles não têm, porque a minha senha é de professor. Eu tenho vídeos a mais, tenho áudios a mais, tenho material complementar, inclusive provas, sugestão de prova, provas corrigidas e tudo, que é o material do professor, onde eu faço meu planejamento de aula. Eu não sei como é feito a gestão de direitos nesse caso, mas eu imagino no futuro que você tem um livro assim, cheio de vídeo, cheio de áudio, cheio de links que levam a outros materiais com áudio, com vídeo, etc. Esses autores todos fazem parte dessa obra, todos estão cadastrados nessa grande central e todos receberão direitos autorais e direitos conexos, porque direito de interpretação e direito conexo, receberão através dessa plataforma que vai depositar na sua conta bancária ali, sei lá, 2 centavos de real a cada vez que alguém visualizar aquela peça. A música resolveu isso muito bem, né? Você pega vai num show hoje, você vê o sujeito cantando a música de um outro autor, com 300 músicos ali, todo mundo está recebendo ou direito autoral ou direito conexo, direto na sua conta, sem intermediários, e música que faz sucesso dá muito dinheiro para todo mundo, música que não faz sucesso dá pouco dinheiro para todo mundo. Eu acho que a gestão coletiva de direitos autorais é o futuro de todos esses produtos que estão nascendo. E tudo isso está na lei, não precisa fazer lei nova nenhuma. A gestão coletiva de direitos está prevista na lei. A pergunta do José Manuel Martins é sobre o pagamento de direitos autorais, né? Ele pergunta como quantificar os direitos autorais de um livro digital? Por acessos? Quais outras possibilidades? Acho que você falou um pouco, né, Gabriel, sobre o aluno, né? Se puder explicar um pouquinho. São características que dependem do modelo. Como eu disse que o Brasil é um país muito rico em modelos de negócios, isso pode ir um pouco além da minha compreensão, porque no nosso caso é mais simples, né? Porque quando uma escola compra um número X de livros para os seus alunos, ou quando cada aluno compra o seu livro digital, ele está comprando uma unidade de livro digital cuja licença vale 1 ano e depois expira. Então, é uma compra por livro. Agora, se você está falando, por exemplo, de uma grande editora ou um grande grupo de editoras que oferece para as escolas uma plataforma que dá acesso a todos os livros didáticos todos os selos pertencentes a esse grupo, aí você está falando de um modelo um pouco mais complexo, que é um modelo que se aproxima um pouco mais de uma biblioteca digital, de um sistema de ensino, em que os livros não são comprados de forma individual. Você faz uma assinatura, e aí cada livro pode ser acessado. Vai ter livros que não vão ser acessados por ninguém, vai ter livros que vão ser acessados por todo mundo, dependendo da escolha do professor, da escola, dos coordenadores, enfim. Então, nesse caso, eu não conheço com profundidade esse modelo, mas sei que existem modelos de biblioteca digital que a editora é remunerada por acesso ao seu livro. Então, ela está lá na biblioteca digital, no catálogo, quando o livro seu é acessado, o sistema reconhece, e se ela for acessada por mais de tanto tempo, mais de tantas páginas, remunera-se um pouquinho aquela editora por aquele acesso. Então, tem esses tipos diferentes de modelos. Mas eu acho que o Gilberto vai poder falar melhor sobre a questão dos direitos autorais nesse cenário.
Na gestão coletiva acontece isso, né? A diferença é que a editora de música ou a produtora de música recebe um percentual, o intérprete recebe um outro percentual, o autor da música que foi interpretada recebe um outro percentual, o sujeito que fez o arranjo recebe um outro percentual, o cara que está tocando baixo recebe outro, o cara que está tocando guitarra recebe outro, e assim por diante, né? Mas o sistema é inteligente o suficiente para remunerar cada uma das partes envolvidas a cada acesso. No caso da música, é o acesso, obviamente. Pode ser que nos livros digitais mude, mas eu acho que também será o acesso, que é a forma mais lógica, né? Se eu tenho um produto de sucesso com muito acesso, eu ganho mais do que quem tem um produto que não é de sucesso e tem pouco acesso. Eu tenho a impressão que as coisas se organizarão dessa maneira, né? Até porque agora nós temos blockchain e tal, enfim, a gente tem tecnologia para fazer pagamentos individualizados em pequenos percentuais para todos os envolvidos, né? Até o cinema já está usando essa mesma tecnologia, né, para remunerar todo mundo. Antigamente você fazia alguns contratos com direitos autorais relacionados à participação na bilheteria e outros contratos definitivos, né? Quem fazia a trilha sonora do filme, por exemplo, vendia a trilha sonora e nunca mais recebia um tostão. Agora não, você faz um filme, todo mundo que participou do filme, do sujeito do guarda-roupa, do sujeito da iluminação, vai receber enquanto esse filme estiver no ar e vai receber quando ele estiver no cinema, depois quando ele passar para a janela da TV privada, depois quando ele passar pela janela da TV aberta e assim quando ele passar pelo reprise, cada vez que passar aquele filme, o sujeitinho lá que fez a iluminação vai receber 2 centavos de dólar na sua continha ad náusea, né, enquanto aquele produto estiver no mercado. Eu acho que é uma tendência acertada. Eu não vejo outra possibilidade, né? Porque as sessões definitivas, universais, para que o editor cuide disso e deixe o autor alijado, me parece que não vai acontecer, né? Porque a tendência da legislação, gente, não é os direitos se concentrar na mão do empresário. A tendência da legislação de todo o planeta é o direito ficar na mão do autor, né? A tendência é humanista nessa área de propriedade intelectual e direitos autorais. A tendência não é uma tendência liberal, é uma tendência humanista, né? Então, eu tenho a impressão que vai ser por aí. Doutor Gilberto, é uma pergunta mais voltada agora para a questão do MEC, da Maria Tereza Arruda. Como fica essa exigência dos últimos editais deixar nas plataformas do MEC livros abertos à leitura e ao download? Olha, vou dar uma resposta bastante franca para vocês. Eu sou autor também, escrevo bastante na área jurídica. Eu não assinaria, né? Eu acho que os editais são abusivos nesse quesito, né? E já recebi queixa de editores, já recebi queixa de autores também. E eu sempre dou o mesmo conselho, digo, olha, o Estado também comete erros. Quando o Estado comete erros, você vai no Ministério Público, faz uma queixa-crime, impetra o mandado de segurança, anula o edital e discute a matéria, né? O problema é que ninguém quer discutir com o seu grande cliente, né? Então, você tem o editor ali tentando se virar com aquele edital e o autor, se ele assinar, ele ganha dinheiro, se ele não assinar, ele não ganha dinheiro, não tem trabalho, também fica rendido, né? O que nós temos hoje, graças a uma alteração que houve aí em 2017, lá quando começaram a aparecer essas cláusulas estranhas nos contratos do Ministério da Educação, é uma apatia das partes envolvidas, né? Eu acho que obra aberta em servidores do Estado não tem nenhuma justificativa legal, nada que justifique isso. Todo mundo conhece, eu comecei minha fala hoje dizendo, direito autoral é direito de propriedade, o que é teu e pronto. A Constituição garante o direito de propriedade no caput do artigo 5º junto com o direito à vida. Portanto, no Brasil, a propriedade tem o mesmo valor da vida. Olha só como esse direito é um direito importante. Então, isso não se discute, né? Nós optamos, quando fizemos a Constituição Federal, pela valorização da propriedade. Isso já delimitou que regime nós teríamos no Brasil, né? Que tipo de regime nós teríamos no Brasil, que é o regime capitalista, liberal, que é onde a liberdade é valorizada. Muito bem. Depois aparece no próprio artigo 5º dizendo, olha, mas o direito de liberdade está condicionado à sua função social.
né? Ah, tá, então tem função social. Então eu tenho que produzir material cultural, mas eu tenho obrigação de me preocupar com a difusão dessa cultura. Mas aqui nós temos que fazer um muro, né? Eu tenho o direito de produzir o que vai pertencer a mim e o Estado tem obrigação com a cultura, né? A função social do que eu escrevo é do Estado. Eu pago imposto para o Estado fazer o seu papel. O Estado tem que proteger o meio ambiente, o Estado tem que disseminar cultura, o Estado tem que garantir o ensino gratuito e universal, o Estado tem que dar alimentação para as pessoas, é por isso que a gente paga imposto, né? Quando você diz para o autor, me dá a tua obra aberta aqui que eu vou distribuir, você está lesando a propriedade de terceiros, pô, para cumprir sua função social. Então, isente de imposto essa pessoa, porque ela já está fazendo a sua parte e não precisa te pagar duas vezes, né? Então, eu tenho uma posição bastante reservada em relação aos editais. Eu, mais de uma vez na minha vida, entrei com a ação contra o Estado para impugnar editais e meus clientes entendiam abusivos. Eu acho que esses editais que propõem isso são abusivos, né? E acho que os editores deveriam se preocupar com isso, né? Deveriam tomar a frente, né? Porque os autores são a parte mais fraca, né, gente? Sim. O autor vai fazer o quê? Vai processar o ministério, pô? Um autor, uma pessoa física, vai entrar com uma ação contra o Estado? Não tem a menor chance, né? Tem que ser alguém que tenha poder econômico, né? É Para ser contratar o bons grupo advogados. de editores, né? As organizações aí, as Habilidosos. associações, pô. Eu não entendo por que as associações de editores não se mexem, né? Não, eu não vejo assim, pelo que nós vimos nos meus slides, né, gente? Estava lá, né? Nós estamos num país sob o império da lei. Não há lei que autorize esse tipo de ação, né? O Ministério está resolvendo o problema dele com o chapéu alheio, né? Na minha opinião, né? Com todo respeito aos meus colegas procuradores do Ministério, mas eu não vejo justificativa nenhuma nesses editais, né? Da forma como eles são feitos hoje. Aliás, eu tenho severas críticas a todas as fases do edital, não só o edital, mas a forma como são avaliadas as obras, a forma como é dado o retorno, né? Eu acho que o Ministério não age corretamente como deveria agir. E, Gabriel, tem perguntas a respeito do preço, né, do livro digital versus o livro impresso. Você poderia dar uma luz para a gente de como é essa questão, se o livro digital realmente é mais barato, como alguns dizem, ou não? Como que fica, tem a questão dos licenciamentos, né, que continua sendo um custo altíssimo, tanto no impresso quanto no digital. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Sim. A gente tem na Blink Learning, né, mapeado uma média de 30% a menos no valor do livro digital. Isso é uma média, né? A gente tem editoras que dão descontos maiores e descontos menores. Tem editoras que cobram o mesmo valor do livro digital em relação ao livro físico. Isso é uma questão que depende muito da questão comercial da editora. Mas, sem dúvida nenhuma, o custo é muito menor no livro digital. Porque uma unidade de livro digital que você produz, você pode vender milhões, né? Porque, afinal de contas, você não precisa produzir milhões de unidades de livros digitais. Você produz uma unidade e essa unidade você replica para milhões de pessoas. Então, claro que existem os custos, a questão do licenciamento, como você citou, mas os custos são menores, consideravelmente menores. Então, isso facilita e, pelos preços que as editoras nos passam, porque nós trabalhamos com as editoras, e a questão dos preços, a questão comercial, é delas, da editora. A gente não entra nesse aspecto. O que a gente observa é que quando elas vendem através da nossa plataforma, o preço tem uma média de 30% a menos. A gente já viu editoras que dão 50% a menos, editoras que cobram a mesma coisa. Uma coisa é fato, mais caro nunca será. E, como o próprio Gilberto ressaltou, as possibilidades que o digital oferece são muito maiores por um custo muito menor. E a conversão de um livro impresso em digital, né? No caso em PDF na prática, né? Como que se faz essa conta de custo?
em geral, as editoras já têm os livros em PDF, né, por uma questão de produção do livro para ser impresso. Então, você tem a versão que vai ser impressa, em geral ela está em PDF. É claro que para você fazer um bom livro digital em PDF, você precisa tirar as marcas de corte, enfim, alguns detalhes, mas em geral todas as editoras já têm o seu PDF. Então, se ela for utilizar o livro em PDF, basta ela fazer esses ajustes e o livro já existe em PDF. E é claro, aí depende um pouco da plataforma, depende um pouco do modelo de negócio, mas a questão é que ela teria custos depois, a depender da plataforma e do modelo, para subir os recursos, os vídeos e os áudios, que ela teria que produzir. Então, a produção dos recursos típicos de um livro digital, ela teria que produzir, mas é o que eu te falei, a produção de um vídeo para você vender depois em milhares de exemplares. Então, a possibilidade de replicar é muito maior por um custo menor. Agora, se você está falando em HTML, você tem um custo de conversão mais alto. Porque eu não cheguei a falar tanto dos formatos, mas você tem o PDF, você tem o HTML, que é o formato que vai ser exigido no PNLD, porque ele permite que o livro nasça acessível, né? Então, você permite que, de forma programada, você possibilite que o leitor, por exemplo, para os deficientes visuais, leiam imagens, equações e tudo mais, isso é tudo programado quando o livro é criado em HTML. Você tem o EPUB, que é um formato que foi HTML e foi finalizado em EPUB, que é o mais comum hoje em dia. Os livros de literatura digitais, a maioria em formato EPUB. Então, a gente tem essas possibilidades. O HTML, no nosso caso, quando a gente tem que trabalhar com uma conversão, a gente recebe o PDF, nós temos internamente uma ferramenta que converte automaticamente aquilo para um formato HTML, e a partir daí, ou nós, ou a editora, dependendo do que é combinado, fazem a diagramação, o design final, e tem um custo mais alto, mas é como eu disse, é um custo que se replica. Então, se aquele livro vai ser vendido para muitas pessoas, o custo é rapidamente compensado. Gente, a gente tem aqui ainda várias perguntas sobre NFT, sobre livro universal, várias coisas que não vai dar tempo de responder. A Bia pediu para a gente ir encerrando, então eu queria agradecer e abrir espaço para vocês fazerem suas considerações finais para a gente encerrar. Quem começa? Bom, Pode ir. Acabou de falar, falou. Você toma uma água. Perfeito. Eu agradeço muito a Brale pela oportunidade. Podem me mandar as perguntas que precisam ser respondidas. Na medida das minhas possibilidades, eu vou responder o quanto antes. Eu acho muito louvável esse evento. Gostei muito do evento na edição anterior. Gostei muito também na nossa conversa hoje. Eu vou assistir a próxima sessão também. Eu acho que isso não é um fenômeno isolado, né? Isso são autores acordando para a mudança dos tempos, né, gente? Isso é o começo de uma coisa que precisa acontecer, né? As associações de autores precisam se mobilizar e precisam ir atrás do prejuízo, precisam criar coisas, né? Não adianta a gente ficar em casa esperando o governo federal resolver os nossos problemas, porque quem tem minha idade sabe que o governo federal não vai resolver o problema de ninguém, né? Aliás, vai criar problemas, que é a vocação de todo o governo. Então, eu acho que isso é o início de uma coisa importante, que é mobilização, ir atrás dos seus direitos, né? E não deixar de reclamar, né, gente? Porque o que é seu, e você tem a obrigação de preservar, senão para você, para aqueles que virão depois de você e vão precisar da sua herança, né? Da sua base material, né? Então, eu acho muito louvável esse tipo de evento, espero que isso aconteça mais vezes e sempre que possível, e se for desejo da Brale, estou à disposição para a gente conversar sobre essa matéria. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de ficar até agora nos ouvindo e até mais. Até a próxima. Bom, eu gostaria de agradecer a Brale de novo. A possibilidade aqui de falar é sempre bom, falar sobre o que nós sabemos e aprendemos. E agradecer ao Gilberto, porque tive uma aula aqui
que Imagina. é difícil a gente ter a possibilidade de ver o conteúdo tão condensado e tão mastigado nesse tema tão complexo que é o direito autoral. Para a minha área é importantíssimo, então obrigado também, Gilberto. Obrigado a Flávia por mediar, por fazer as perguntas, pelo espaço que deu aí aos autores para tirarem suas dúvidas. E diria-se que, assim, é óbvio que há muito tempo o digital é uma tendência inevitável. A pandemia trouxe uma situação emergencial, um incêndio que precisou ser apagado das formas mais criativas e com um esforço despendido enorme por parte dos professores, das editoras, de todos os envolvidos, né, na educação. E só que as consequências desse incêndio, né, que a gente teve que apagar, elas são eternas. Então não voltaremos, né, ao que era antes. Essa situação emergencial criou uma situação fixa que não deve retroceder. E a questão, eu vejo muito as pessoas se perguntarem, mas o livro, tem muita gente que tem uma certa nostalgia em relação ao livro impresso, eu também tenho, eu adoro o livro impresso, tenho cada vez mais livros impressos, é importantíssimo ter livros impressos, mas a educação hoje, acho que ela precisa cada vez mais do digital, pela facilidade, pela rede que ela cria, professores, alunos, escolas, pela facilidade que ela tem de atrair os alunos e de falar a mesma linguagem que eles estão acostumados. A gente tem um trabalho muito longo ainda para fazer com que os alunos entendam o digital também como responsabilidade, como trabalho, como estudo, mas é um processo que está em andamento. E as editoras e os autores que forem cada vez pensando mais em criar os seus conteúdos em digital, com todos os recursos que o digital oferece, certamente vão se diferenciar mais rapidamente e vão colaborar muito aí para a melhoria da educação no Brasil como um todo. Então, agradeço novamente e estou à disposição também, sempre que precisarem. Bom, queria agradecer a Abralha o convite. Esse tipo de evento é fundamental, na minha opinião, concordo totalmente com o que vocês já disseram. É muito importante a gente reunir pessoas que falem sobre áreas diferentes, que converjam para o mesmo ponto, porque essas questões são muito complexas e sofisticadas e não basta o autor consultar um advogado, né? Esse advogado precisa entender o que está por trás de tudo aquilo que ele está tentando negociar e do contrato que ele está redigindo ou tentando melhorar, né? Que normalmente o contrato já vem pronto das editoras. Então, o autor precisa dessas informações, precisa de muito mais informações para poder negociar bons contratos e contratar com consciência do que está sendo contratado. A gente sabe que isso não é fácil, essas informações não estão disponíveis normalmente. E, por outro lado, eu queria lembrá-los mais uma vez, que eu sempre faço isso e não vou deixar de fazer hoje, lembrar os autores que, como diz o Dr. Gilberto, a nossa legislação autoral é uma excelente legislação. A gente não tem uma legislação fraca e não tem uma legislação também dissonante do resto do mundo. Então, quando a gente ouve discursos no sentido de flexibilizar direitos autorais, de que o meio digital veio para acabar com os direitos autorais, que nada disso é importante, e às vezes, muitas vezes, até o autor nos procura se sentindo meio fora do mundo, né? Fala, como assim? Eu achei que eu tivesse direitos. Não, os direitos estão aí, existem, são protegíveis. A legislação é fortíssima, não só no Brasil como fora. A nossa legislação está em total equilíbrio com o que se faz fora do Brasil. Não existe nenhuma ameaça legislativa no sentido de flexibilização. Então, o que existe é uma questão de postura. Então, a gente precisa estar muito consciente, ter as informações e não se deixar levar por esse tipo de discurso que se repete dia a dia para os autores e para todos nós que estamos nas redes sociais, na internet e tudo mais. Tá bom? Então, também estou à disposição e agradeço a vocês. Silvia. Bom, gente, não tem palavras, né, para agradecer
a verdadeira aula aqui que nós tivemos, e quantas coisas, né, agora a gente também vai ter que correr atrás para entender melhor, né, para buscar novas informações, porque se na terça-feira a gente mergulhou um pouco, né, em algumas questões pedagógicas e técnicas, né, tá muito evidente que esse novo paradigma aí que está se colocando dos livros digitais vão exigir, já estão exigindo de nós, conhecimentos em várias frentes, né? É de fato um universo multifacetado, e nós que estamos, né, no meio desse processo como autores da construção dessas novas obras digitais, a gente precisa transitar por esse universo com mais desenvoltura. E essa parte, né, ligada à questão dos contratos, ligada à questão do funcionamento das plataformas, das possibilidades, né, que as plataformas trazem de acesso, de apresentação de conteúdo, né, de interatividade, enfim, tudo isso a gente precisa abarcar também, né, nós como autores e autoras. Então, os nossos agradecimentos são imensos, né, pelos comentários do chat. Eu tenho certeza, né, que o nosso público também está saindo assim bastante satisfeito com todas as informações e aprendizagens que nós tivemos hoje. E fico aqui, né, para lembrar vocês nesse momento que temos mais um encontro que fecha esse nosso ciclo de debates na próxima quarta-feira, dia 6, com os técnicos do FNDE, ok? Só lembrando que na quarta-feira o horário é um pouquinho mais cedo, nós começamos às 16 horas. E, novamente, nós vamos enviar o link, pelos e-mails de vocês. Então, fiquem atentos ao e-mail no dia 6 para recebimento do link. E na próxima quarta a gente vai ter condições, então, inclusive, né, de avançar um pouquinho algumas questões aqui que foram colocadas e que aí, né, cabem a esses referenciais, a esse plano, né, que o MEC está organizando em relação às obras digitais para o PNLD. Bem, então, muitíssimo obrigada, um grande abraço a todos e eu espero todo mundo no dia 6. Boa noite. Boa noite, obrigado.